Minha gente, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Sim Notícias de hoje para dizer o seguinte, que o Ministério Público Federal realiza uma campanha que propõe 10 medidas de combate à corrupção no país, né? A ideia é conseguir o máximo de assinaturas possíveis, né, dos cidadãos para que essa proposta vire um projeto de lei, né? E a gente tem uma lei um pouco mais severa com relação à corrupção. Para falar sobre esse assunto, está conosco e veio a Linhares para uma palestra a convite da Associação para o Desenvolvimento de Linhares, a ADEL, o doutor Essias Rodrigues de Souza, né, que é procurador da República aqui no Espírito Santo. Tudo bem, doutor Essias? Tudo bem, Cláudio? Tudo bem aos telespectadores? E estamos aqui para falar sobre essa campanha do Ministério Público Federal. Doutor Essias, em linhas gerais, assim, só para a gente iniciando esse bate-papo, o que a gente pode definir como corrupção, sobretudo no setor público? A corrupção é uma conduta ilícita que vem em sentido contrário à legislação e afeta o interesse público e causa, no mais das vezes, prejuízo ao setor público e, no mais das vezes, também enriquecimento para aquele agente ilícito, aquele agente que age ilegalmente. Pois é, nós temos acompanhado aí já há vários dias, né, vários meses, o desdobramento de operações realizadas pelo MPF, Polícia Federal, né, que investigam possíveis esquemas de corrupção no país, né? A grande pergunta que fica é, a corrupção no Brasil está maior ou são os órgãos que estão fiscalizando um pouco mais? Ela sempre foi grande, mas de fato a fiscalização e esses novos tempos também, as pessoas sabem mais dos seus direitos, isso fica mais evidente. Mas o fato é que nós temos um nível de corrupção no Brasil muito forte. A ONU diz que o Brasil perde por ano 200 bilhões de reais com a corrupção. 200 bilhões? 200 bilhões. É muito dinheiro. E mais ainda, a Transparência Internacional diz que nós somos um país de práticas corruptas. Só para o telespectador ter ideia, Cláudio, nós perdemos para países como Burundi, Lesoto, Botsuana. Nós perdemos para países que são ainda com tradição tribal. E nós somos um país que somos a 7ª economia do mundo. Claro. Nós não podemos perder, nós não podemos ter práticas assim corruptas, não. E na opinião do senhor, isso é por conta exatamente dessa legislação que nós temos aí no momento, com relação a esse tipo de problema, de prática? Também porque a legislação é permissiva, mas também porque nós temos uma cultura permissiva à corrupção. A corrupção não traz em nós aquela repugnância que outros crimes, né, trazem. Um crime violento, por exemplo, de sangue, as pessoas ficam muito mais chocadas hoje em dia do que com a corrupção. E a corrupção, a grande corrupção, mata muita gente. Nós precisamos, Cláudio, aprender a nos indignarmos com relação a essa corrupção e fazermos alguma coisa. Essa campanha é a tentativa de trazer a sociedade para que a sociedade comece uma mudança de cultura de inconvivência com a corrupção em todos os níveis, de todas as formas. O senhor falou desses números aí de pelo menos 200 bilhões, é dinheiro que poderia estar sendo usado na saúde, na educação e em tantas outras áreas, né? É um dinheiro que faz falta. Pessoas morrem. Faz falta na educação, nós não temos saneamento básico para todas as pessoas, e aí nós temos uma realidade injusta. Nas cidades nossas, como não tem saneamento básico para todo mundo, injustamente o saneamento básico chega primeiro para a população mais rica e chega muito depois, quando chega para a população mais carente, ou seja, e causa doenças. A Organização Mundial da Saúde diz que a falta de saneamento básico é a razão de uma série de doenças no Brasil. Então, faltam recursos e esses recursos estão indo pelo ralo da corrupção. Nós precisamos mudar essa cultura, Cláudio, até porque nós não temos um plano B. É muito dinheiro que nós estamos perdendo. E a gente sente, inclusive, nesse momento de dificuldade econômica e financeira do país, a falta que faz ter um recurso como esse, né? 200 bilhões fazem uma baita de uma falta. É verdade. Doutor Essias, muito se diz, né? A gente ouve as pessoas dizerem que é difícil ver um grande corrupto, né? Principalmente, repito, no setor público, existe corrupção, claro, também no setor privado e muitas vezes elas interagem, né? O setor público e privado interagem muito nessa questão. Mas é difícil ver um corrupto preso. A gente tem visto uma certa mudança que a gente está vendo aí, a Operação Lava Jato e outras mais, né? Mas é só impressão ou é assim mesmo? É difícil também punir essas pessoas? É extremamente difícil.
É muito difícil. É muito mais fácil nós punirmos alguns crimes. Falando aqui do âmbito federal, eu sempre digo que é muito mais fácil punir alguns crimes, por exemplo, de fraude contra a Previdência, de alguém que recebe o benefício depois que o pai morreu, depois que o pai morreu e tal. É muito fácil punir isso aí. É crime também, é estelionato e não pode ser praticado, não. Mas é muito mais fácil punir, mas a grande corrupção tem muitos desvios, tem muitos ralos. As 10 medidas contra a corrupção é uma tentativa de nós começarmos a mexer nisso, a fecharmos alguns ralos, a evitarmos que tenha muitos recursos. Vamos começar de algum modo? As 10 medidas vamos começar? Os colegas da Lava Jato, Cláudio, estão assustados com a amplitude e com o modo como se fez na Lava Jato. Enquanto aqueles agentes eram investigados e eram processados no Supremo Tribunal Federal, eles estavam fazendo na Lava Jato a mesma coisa. E os colegas ficaram assustados com isso. Então, peraí, a lei que eu tenho não está impedindo que essas pessoas façam a mesma coisa. Nós precisamos de leis mais duras. Essa é a essência das 10 medidas. Pois é, as 10 medidas propostas pelo MPF, e é um momento em que o cidadão é conclamado a participar, porque é a oportunidade que ele tem de poder contribuir para que tenhamos uma lei mais dura, mais efetiva, né, doutor Essias? Essa é a ideia. Se a corrupção leva 200 bilhões, leva 200 bilhões do senhor e da senhora. Se leva do senhor e da senhora, o senhor e a senhora têm que ser agentes ativos nessa mudança também. Por isso, essas medidas estão sendo propostas por iniciativa popular. Quer dizer o seguinte, temos listas aí espalhadas na cidade toda, no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, nas igrejas, mas tem na internet também. Se o senhor e a senhora acessarem o site lá, agora todo mundo tem internet, né? Então virou tudo assim. E até a produção para botar o endereço aqui, né, do site. É o www.10medidas, o 10 é em números, 10medidas.mpf.mp.br. 10 medidas, o 10 é 10. Acessa lá, baixa essa ficha, preenche a ficha, leva para o seu vizinho, leva para o seu parente e entregue em vários lugares. Nós temos aqui em Linhares, o Jornal Correio do Estado está recebendo, a Ascol está recebendo, a Rede Sim aqui está recebendo também, a ADEL está recebendo, a Ascol, que é dos contadores, está recebendo, a Igreja Batista está recebendo, o Ministério Público do Estado está recebendo, o Ministério Público Federal. São vários lugares para o senhor e para a senhora entregarem essas fichas preenchidas. Vamos começar a mudar esse país. Pois são necessárias pelo menos 1,5 milhão de assinaturas, já pelo menos em nível nacional, em âmbito nacional, quase 700 mil assinaturas. Vamos chegar lá, né, doutor Essias? Se Deus quiser. Tá certo. Nós temos, só no Espírito Santo, nós temos hoje, já computadas no site, e as que eu tenho comigo para colocar no site, quase 13.500 assinaturas, mais ou menos. Nós precisamos atingir no Espírito Santo cerca de 26 mil assinaturas, para dar 1%, que a gente precisa de 1% do eleitorado. E o eleitorado do Espírito Santo o eleitorado capixaba é 2 milhões e 600 mil. Então nós precisamos aí de 26 mil assinaturas. Está faltando um pouco, está faltando o senhor e a senhora aí. Que joia, então vamos participar, né? A Rede Sim também recebe essas fichas preenchidas e depois a gente encaminha, claro, à unidade do MPF aqui na região, que depois vai encaminhar para vocês lá. Doutor Essias, dessas 10 medidas, né, propostas pelo MPF, qual o senhor considera como a mais incisiva, que realmente pode trazer um resultado com relação a esse problema aqui no país? São 10 medidas, mas eu vou falar de algumas delas rapidamente. Sim, claro. Algumas são de prevenção, para que a corrupção não aconteça. Então, gastar parte da publicidade oficial ser gasto com percepção da corrupção desde a escola, que a criancinha já cresça. Hoje nós temos crianças que têm consciência ecológica, não é? Sim. Porque na escola já se fala disso. A ideia é, vamos falar também sobre corrupção? Sobre como ela acontece? Qual é o efeito da corrupção? De jeito que esse jovem daqui 15 anos tenha crescido escutando isso. O que a corrupção tem de perniciosa, de perigosa, de ruim? E que vai construindo essa é a ideia. Né? Então é uma medida preventiva. Mas também nós queremos que aumente a pena para a corrupção. Essa é uma medida central também. A pena para a corrupção no Brasil compensa. Então a ideia é aumentar de modo que a grande corrupção, Cláudio, tenha uma pena próxima da pena do homicídio. Porque nós falamos que a corrupção mata. Se a corrupção mata muita gente, então a grande corrupção, aquela de milhões, tem que ter uma pena próxima, parecida com a pena do homicídio. O que é o entendimento da legislação de muitos países por aí fora, que entende que a corrupção é muito mais grave até que o homicídio. Que o homicídio, porque alguém que tira dinheiro da saúde... afeta milhares de pessoas. Matou né? milhares de pessoas. É verdade.
Doutor Essias, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui, né, trazendo essas explicações, explicando um pouquinho mais sobre as 10 medidas propostas pelo Ministério Público Federal com relação a uma possível lei que realmente uma lei específica, né, para o combate à corrupção no país. É claro que a gente, já vamos entrar num período eleitoral, já no próximo ano, né? A população tem que estar participando ativamente. Agora, é importante a assinatura de cada cidadão brasileiro, né, de participar. É importante pegar essa ficha. A ficha é uma ficha que tem 8 lugares para assinar, e eu preciso dizer, tem um lugar até para título de eleitor. Não precisa preencher, só precisa ser eleitor. Tem que ser eleitor. Mas não precisa preencher, esse dado a gente pode completar. Mas colocar o nome completo, o nome da mãe completo, a data de nascimento, o CPF e assinar. Isso é importantíssimo. Esses dados são importantes. O resto a gente preenche. Vamos angariar aí o maior número de assinaturas possíveis e que possamos ter, né, no Congresso uma discussão e aprovação de uma lei dessas aí, tomara, como foi o caso da ficha limpa, né? Exatamente. A ficha limpa só passou no Congresso Nacional porque foi por iniciativa popular, porque estava sendo barrada no Senado. O líder do governo no Senado disse que não era prioridade. Foi deixando de lado, botando na gaveta? Não, mas daí a sociedade civil, a OAB, o Ministério Público, as igrejas, a CNBB, foram em cima. Um mês depois tinha virado lei. Não teria virado lei a ficha limpa se não fosse iniciativa popular. Por isso nós estamos propondo essas alterações que são antipáticas. Alterar a corrupção, endurecer a corrupção não é simpática. Então, por isso de iniciativa popular. As pessoas são fundamentais. É ato de cidadania, Cláudio. Sem dúvida, né? De envolvimento da sociedade, e a vontade popular ela tem que se sobrepor a qualquer outro interesse, né? Quero agradecer muito aqui a presença do Procurador da República, doutor Essias Rodrigues de Souza. Atua em Vitória, claro, né? Atua em Vitória, no Espírito Santo. Está em Linhares para uma palestra a convite da ADEL, Associação para o Desenvolvimento de Linhares. Doutor Essias, muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, Cláudio. Obrigado aos ouvintes. Minha gente, esta edição do Sinotícias está terminando. Você, claro, pode contribuir, fazer o nosso telejornal. Continue enviando sugestões para o e-mail que aparece no seu televisor, pautalinhares@redesim.com. Acesse também aos nossos vídeos, entrevistas e reportagens nas redes sociais, facebook.com/tvcimlinhares ou no nosso canal direto no YouTube. O nosso telefone é este aí, 3373-2000. E o e-mail, aliás, o site para você entrar, acessar lá e preencher a ficha, né, com as 10 medidas propostas pelo MPF e fazer adesão e aderir a esta campanha, você pode acessar o www.10medidas.mpf.mp.br. Mais uma vez, obrigado, doutor Essias. Até a próxima edição Sinotícias. Linhares se vê aqui.